árabe. É uma religião abraâmica, monoteísta e étnica. Compreende as tradições espirituais, culturais e legais coletivas do povo samaritano, que se originou dos hebreus e israelitas e começou a emergir como um grupo relativamente distinto depois que o reino de Israel foi conquistado pelo Império Neo-Assírio durante a Idade do Ferro. O Pentateuco samaritano, que os samaritanos acreditam ser a versão original e inalterada da Torá, é o elemento central da fé. Embora tenha se desenvolvido com o judaísmo e esteja intimamente relacionado a ele, o samaritanismo se afirma como a forma verdadeiramente preservada da fé monoteísta que os israelitas adotaram sob Moisés. A crença samaritana também sustenta que o local sagrado original dos israelitas era o Monte Gerizim, perto de Nablus, 3, e que Jerusalém só alcançou importância sob os dissidentes israelitas que seguiram Eli para a cidade de Siló. Os israelitas que permaneceram no Monte Gerizim se tornariam os samaritanos no reino de Israel, enquanto os israelitas que partiram se tornariam os judeus no reino de Judá. O Monte Gerizim também é reverenciado pelos samaritanos como o local do sacrifício de Isaque, em contraste com a crença judaica de que ele ocorreu no Monte do Templo de Jerusalém. História cisma da era israelita. O samaritanismo sustenta que o cume do Monte Gerizim é o verdadeiro local do lugar santo de Deus. Os samaritanos remontam sua história como uma entidade separada a um período logo após a entrada dos israelitas na Terra Prometida. A historiografia samaritana traça o próprio cisma até o momento em que o sumo sacerdote Eli deixou o Monte Gerizim, onde ficava o primeiro altar israelita em Canaã, e construiu um altar concorrente na vizinha Siló. O grupo dissidente de israelitas que seguiu Eli até Siló seria aquele que, em anos posteriores, se dirigiria ao sul para se estabelecer em Jerusalém, os judeus, enquanto os israelitas. Ele ofereceu um sacrifício no altar, mas sem sal, como se estivesse desatento. Quando o grande sumo sacerdote Ozi soube disso e descobriu que o sacrifício não havia sido aceito, ele o repudiou completamente, e é dito que ele o repreendeu. Em seguida, ele e o grupo que simpatizava com ele se revoltaram e, imediatamente, ele, seus seguidores e seus animais partiram para Siló. Assim, Israel se dividiu em facções. Ele enviou aos seus líderes, dizendo-lhes: quem quiser ver coisas maravilhosas, venha a mim. Então ele reuniu um grande grupo ao seu redor em Siló e construiu um templo para si mesmo ali, construiu um lugar como o templo, no Monte Gerizim. Ele construiu um altar, sem omitir nenhum detalhe, tudo correspondia ao original, peça por peça. Nessa época, os filhos de Israel se dividiram em 3 facções. Uma facção leal no Monte Gerizim, uma facção herética que seguia falsos deuses, e a facção que seguia Eli, filho de Iafne, em Siló. Além disso, a crônica samaritana Adler, ou Nova Crônica, que se acredita ter sido composta no século XVIII usando crônicas anteriores como fontes, afirma: e os filhos de Israel em seus dias se dividiram em 3 grupos. Um deles fez conforme as abominações dos gentios e serviu a outros deuses, outro seguiu Eli, filho de Iafne, embora muitos deles tenham se afastado dele depois que ele revelou suas intenções, e um terceiro ficou com o sumo sacerdote Uzi ben Buki, o lugar escolhido. Relações entre judeus e samaritanos. Estudos genéticos modernos, 2004, sugerem que as linhagens dos samaritanos remontam a um ancestral comum com os judeus no sumo sacerdócio judaico herdado paternalmente, Cohen, temporalmente próximo ao período da conquista assíria do Reino de Israel, e provavelmente são descendentes da população israelita histórica. 5. 6. A religião dos proto-samaritanos nessa época provavelmente não era diferente da de seus colegas do sul da Judéia. É provável que isso tenha permanecido assim por vários séculos após a Des. O rei Asmoneu João Hircano destruiu o templo do Monte Gerizim e colocou Samaria sob seu controle por volta de 120 a.C., o que levou a um sentimento duradouro de hostilidade mútua entre judeus e samaritanos. A partir desse momento, os samaritanos provavelmente procuraram se distanciar conscientemente de seus irmãos judaicos, e ambos os povos passaram a ver a fé samaritana como uma religião distinta do judaísmo. A relação entre judeus e samaritanos se deteriorou ainda mais com o tempo.
Na época de Jesus, samaritanos e judeus depreciavam profundamente uns aos outros, conforme evidenciado na parábola do bom samaritano de Jesus. Crenças. Shema Israel, escrito em caligrafia hebraica samaritana, é o símbolo oficial dos samaritanos. As principais crenças do samaritanismo são as seguintes: há um só Deus, Yahweh, o mesmo Deus reconhecido pelos profetas judeus. A fé está na unidade do Criador, a unidade absoluta. Ele é a causa das causas e preenche o mundo inteiro. Sua natureza não pode ser compreendida pelos seres humanos, mas de acordo com suas ações e segundo a revelação que fez ao seu povo e a bondade que demonstrou a eles. A Torá é o único livro sagrado verdadeiro e foi dada por Deus a Moisés. A Torá foi criada antes da criação do mundo e quem acredita nela tem garantida uma parte no mundo vindouro. A condição da Torá no samaritanismo como o único livro sagrado faz com que os samaritanos rejeitem a Torá oral, o Talmud e todos os profetas e escrituras, exceto Josué, cujo livro na comunidade samaritana é seguido.